É incrível que, quando não podemos ajudar a nós mesmos, Deus nos unge ou nos dá a capacidade de ajudar outras pessoas. E ao ajudar outras pessoas enquanto está sofrendo, é o que te traz eventualmente sua própria vitória. Obrigada por juntar-se a nós hoje no Desfrutando a Vida Diária. E eu acredito que se crermos na palavra e a vivermos em nossas vidas, nós vamos desfrutar todos os dias da nossa vida. Não significa que todos serão perfeitos, mas através da força de Deus, nós podemos aprender a ser alegres no meio de situações que são muito difíceis de lidar. Estamos trabalhando numa série chamada Mentalidades Certas e Erradas, e como os nossos pensamentos realmente têm um enorme impacto em tudo na nossa vida. Então hoje vamos falar da mentalidade errada chamada autopiedade. Sentir pena de si mesmo. E eu fiz muito disso na minha vida. Alguém já sentiu pena de si mesmo? Bem, uns 3 ou 4. É bem assim. Eu amo isso. Você quer um milagre? Quem já perdeu tempo sentindo pena de si mesmo? Essa é a coisa mais inútil, a coisa mais egocêntrica que podemos fazer. Deus mostrou-me há muito tempo que a autopiedade é uma forma de idolatria. Mas espera um minuto, não. Estou me curvando e adorando ídolos, sabe? Mas quando você fica sentindo pena de si mesmo, na verdade você está se voltando para si e idolatrando a si mesmo. E tudo fica sendo sobre você. E sabe, Deus nos deu o dom de compaixão, que é para fluir de nós em direção a outras pessoas que estão sofrendo ou passando por tempos difíceis. Mas se pervertemos esse dom e o transformamos em autopiedade, então tudo fica sendo sobre nós. E eu vou te lembrar de um pequeno segredo que espero que você não tenha esquecido, mas se for esse o caso, é incrível que, quando não podemos ajudar a nós mesmos, Deus nos unge ou nos dá a capacidade de ajudar outras pessoas. E ao ajudar outras pessoas enquanto está sofrendo, é o que te traz eventualmente sua própria vitória. Se você pensar sobre isso logicamente, se eu posso te ajudar, por que eu não posso ajudar a mim? Porque Deus quer que nós nos ajudemos uns aos outros. Ele trabalha através de nós, é Deus que faz, mas Ele age através de pessoas para ajudar as outras pessoas. Mas se eu estou focada em mim, e a única música que conheço é tudo sobre mim, então eu realmente não consigo alcançar outras pessoas. E acredite, passamos muito tempo pensando em nós mesmos. Sei que você já ouviu a palavra mártir. Bem, ela é uma mártir ou ele é um mártir. E o que é isso? É a pessoa que faz uma grande demonstração de sofrimento para despertar simpatia. Veja, a autopiedade está errada, mas também é errado tentar fazer com que outras pessoas sintam pena de você. Eu me lembro nos primeiros anos do meu casamento com Dave, eu ficava sentindo pena de mim mesma sobre alguma coisa, eu ficava tentando explicar tudo para ele. Eu me lembro dele olhar para mim e dizer, eu não vou ter pena de você. E eu ficava pensando, você tem um coração duro, você é mau e não me ama, é indiferente. Sabe, eu ficava brava com ele porque eu pensava, você não tem nenhuma compaixão. E ele dizia, você não precisa que eu sinta pena de você, você precisa pegar esse problema e permitir que Deus te ajude a superá-lo. E veja, a verdade é que, enquanto ficarmos sentindo pena de nós mesmos, nós não vamos superar qualquer que seja o problema com o qual estamos lidando. E mesmo que você possa ter razão para sentir pena de si mesmo, Deus me diz, você não tem o direito de fazê-lo, porque eu estou disposto a libertá-la. Veja, só porque temos uma razão para fazer algo, não significa que temos o direito de fazê-lo. Como crentes em Jesus Cristo, como crentes em Jesus, nós temos muitos direitos e privilégios que não teríamos se não fôssemos crentes, mas também temos uma maior responsabilidade. Para quem muito é dado, também muito é requerido. A idolatria é voltar-se para si mesmo, concentrar-se em si, nos seus sentimentos, pervertendo o dom da compaixão que foi dado para ser direcionado aos outros e não para ser direcionado a nós mesmos.
Uma mártir, uma mulher que trabalha muito em sua casa, mas que se considera escrava de todos. Aqui eu sou uma escrava, enquanto faço todo o trabalho, todo mundo fica se divertindo. Olha essa, passei o dia todo cozinhando e vocês comendo e agora vocês vão embora, deixa bagunça para eu arrumar. São pessoas que vivem se sacrificando, mas não com a motivação certa. Sabia que às vezes nós literalmente nos esgotamos tentando ganhar a simpatia? A maneira como eu agia anos atrás quando o Dave saía para jogar golfe. Ou assistir ao futebol. Eu queria que ele prestasse atenção em mim. Eu era insegura, então quanto mais atenção o Dave me dava, quanto mais ele me oferecia, melhor eu me sentia sobre mim, sabe? Mas cedo ou tarde as pessoas vão se cansar de tentar te manter bem o tempo todo. De quantos elogios você precisa todos os dias para se sentir bem? Se as pessoas não te dão o que você quer, não fique bravo com elas, vá até Deus e peça o que você quer. E Ele pode agir através daquela pessoa, pode trabalhar através de uma outra. Mas Deus fica um pouco insultado quando continuamos indo para outras pessoas. Bem, você nunca me encoraja. Peça a Deus para encorajá-lo. Deixe-o fazer através de quem Ele quiser fazer. Eu trabalhava muito para fazer um grande jantar, depois ficava sentindo pena de mim. Dave saía para assistir o futebol, então eu começava a limpar a casa fazendo aquela barulhada. Tem alguma senhora aqui que limpa a casa fazendo barulho? Isso envolve bater panelas, gavetas, portas e então eu começava a marchar para frente e para trás na sala onde ele estava com o aspirador de pó, aspirando e sacudindo. Nunca me esquecerei do dia que ele disse: querido, se você está indo para a cozinha, me faz um chazinho. A autopiedade é uma grande armadilha e uma das ferramentas favoritas de Satanás para nos manter no deserto. Agora, aqui está uma pequena reviravolta, mas isto aqui é muito importante. Eu não mereço as bênçãos de Deus porque eu não sou digno. É uma atitude de que não vão receber as bênçãos de Deus porque acham que não merecem. O engraçado é que você está certo, você não merece. Nós realmente não as merecemos. E aquelas pessoas que tentam merecê-las são as mais miseráveis de todas, porque elas estão constantemente nas obras da carne, tentando merecer o que Deus nos dá gratuitamente. Você não pode merecer um presente. É tudo com relação à graça. É um dom. Graça é aceitar o inaceitável e amar o não amável. Os israelitas não sabiam como receber isso. E há uma história em Números 13. Isto pode não ter sido com todos eles, mas pelo menos muitos deles tinham uma imagem pobre de si mesmo. Alguém sabe o que eu quero dizer quando eu digo uma imagem pobre sobre si mesmo? Geralmente, se você tem uma atitude ruim sobre si mesmo, está sempre se comparando com as outras pessoas. Se você não tem o que elas têm, então não está feliz. Se você não pode fazer o que elas fazem, não está feliz. Se tem 3 quilos a mais do que elas, você não está feliz também. Eu sei disso, eu já fui assim. Então, Moisés queria enviar alguns espias para a Terra Prometida para ver se ela era tão boa quanto Deus estava dizendo que era. Ele pegou 12 homens e eu presumo que ele teria escolhido a nata da nata, sabe? E ele os enviou para espiar a terra. E se você ler a história em Números 13, quando eles voltaram, 10 deles disseram: oh, havia gigantes na terra que vêm dos Nefilins. Ouça isso. E nós parecíamos como gafanhotos para nós mesmos e assim nós parecemos para eles. Nossa, que mensagem! Eles se viam como se eles fossem pequenos, incapazes e sem a habilidade para derrotar aqueles gigantes. E a maneira como se sentiam sobre si mesmos foi a imagem que eles passaram para os outros. E assim, então, a atitude deles em relação a si mesmos, mais do que nunca, convenceu os gigantes de que poderiam ser derrotados. Eu sei que, para mim, é muito difícil para mim trabalhar em estreita colaboração com alguém que é inseguro e não confia em si mesmo. Porque se eles não confiam em si, então eu tenho dificuldades em colocar a minha confiança neles.
E sabe, não importa o quão talentoso ou habilidoso você seja, se você sempre transmite a atitude, bem, sabe, eu não sei se eu consigo fazer isso, sabe? Sabe, eu receio, eu tenho muito medo disso. Eu não sei, eu nunca fiz isso antes. Então você nunca vai ser promovido na vida, porque se você está esperando que um líder te promova, mas não tem confiança e você é inseguro, isto só fará com que eles não tenham confiança e sejam inseguros sobre a sua própria insegurança. E então, nós temos que entender que Deus não nos escolhe porque somos maravilhosos, perfeitos e adoráveis. Nós temos ótimas escrituras em Efésios. Diz, Ele nos escolheu porque Ele nos ama. Efésios 1, 4 e 5. Diz que Ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para que sejamos santos e irrepreensíveis diante dele e em amor. Ele nos predestinou. E predestinação não significa que seja algo que definitivamente vai acontecer, não importa o que você faça. Significa que Deus predestinou uma vida boa para você, mas em Efésios 2,10 diz para que você possa andar nela. Então, Deus é pré-determinado. É a vontade dele. Tudo foi providenciado e pago, tudo foi comprado com o sacrifício de Jesus. Uma ótima vida está esperando por cada um de vocês. Para todos vocês, assistindo ao programa, para cada pessoa aqui, ninguém pode ter uma vida melhor do que você pode ter. O seu melhor pode não vir da mesma maneira que o melhor de outra pessoa, mas cada um de vocês pode ter uma maravilhosa, incrível vida. Não porque você é bom, mas porque Deus é bom. E você realmente precisa dizer, eu não mereço coisa alguma, mas eu vou buscar todas as bênçãos que eu puder obter. Deus quer que nós nos acheguemos ousadamente diante do trono da graça, para que possamos receber tudo o que Ele tem para nós. Ele nos predestinou por meio de adoção para sermos filhos e filhas através de Jesus Cristo, de acordo com o propósito da sua vontade. Em outras palavras, Deus ama você porque Ele quer amar. E você não pode fazer nada a respeito. Então você pode aceitar, ou você pode rejeitar, mas não pode merecer, você não consegue merecer. É um dom gratuito, então é pegar ou largar. Amém? Então nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Quando você realmente começar a entender o quanto Deus te ama, então você vai reagir amando-o de volta, e quando nós o amamos, nós vamos querer obedecê-lo. Então não faça isso ao contrário. Jesus é digno e nós somos co-herdeiros com Ele. Deixe-me perguntar, você é um empregado ou um herdeiro? Agora, quer saber, eu espero deixar uma boa herança para meus filhos e netos. E eu sei que nenhum deles, quando eu me for, vai recusá-la. Nenhum deles vai dizer, eu não sou digno, não posso aceitar. Eu oro para que eles não briguem pelo que sobrou. E nós precisamos ter a mesma atitude que Jacó teve. Jacó e Esaú, você conhece a história, eram gêmeos? Esaú era o primogênito e assim, o primogênito sempre tinha uma porção dupla em tudo. Mas Jacó roubou de Esaú a primogenitura, se aproveitou de um momento em que ele estava com fome. A mãe dele foi quem o manipulou e o convenceu. E o seu nome, na verdade, significa trapaceiro, vigarista, manipulador, traiçoeiro. E aqui está Jacó, que Deus usou poderosamente. Mas ele começou como trapaceiro, um vigarista, um traiçoeiro, um manipulador. Ele mentiu para o pai, roubou o direito de primogenitura do irmão e ele fugiu como louco, que é o que costumamos fazer quando fazemos algo errado. E assim ele fugiu por muitos e muitos anos com medo de Esaú. Mas então eu amo a história de Gênesis 32. Aparentemente, ele finalmente se cansou de fugir, então diz que ele enviou a sua esposa e os filhos e tudo o que ele tinha para o outro lado do rio. Ele foi se encontrar com Deus. E sabe, às vezes você tem que estar disposto a se afastar de tudo
é apenas se acertar com Deus e pronto. E assim, a Bíblia diz que ele lutou com um homem, com letras maiúsculas. Aquele era o anjo do Senhor. Ele lutou com ele a noite toda. Você já teve uma luta com Deus? Vamos lá. E quando o homem viu, o homem, que ele não prevalecia contra Jacó, ele tocou na sua coxa e a coxa de Jacó foi deslocada das juntas enquanto lutava com o anjo. E a Bíblia diz que ele passou toda a sua vida mancando. E eu entendo esse mancar como as nossas fraquezas, enfermidades, incapacidades e assim, sabe, você pode sair mancando desde que saia com a sua bênção. Amém? Então ele disse, deixe-me ir. Imagine Deus dizendo, deixe-me em paz, deixe-me ir. Pois o dia já nasceu, mas Jacó disse, ouça isso, não vou deixá-lo ir a menos que você me abençoe. Então aqui está esse vigarista, trapaceiro, manipulador, mentiroso, com audácia de lutar com Deus e dizer, eu não vou deixá-lo ir até que você me abençoe. E quer saber? Deus gostou da atitude dele. Eu disse, Deus gostou da atitude dele. Deus ama uma atitude que venha pressionada com base na palavra e não com base no seu desempenho. Então nós prosseguimos para as promessas de Deus porque Ele nos prometeu, não porque nós as merecemos. E Jacó saiu de lá abençoado. Eu amo isso sobre o Espírito Santo. Está em João 16, que quando o Espírito da verdade vier, ele vos guiará a toda a verdade. É assim que Deus endireita as nossas vidas, nos ensinando a verdade. E quando nós finalmente a encaramos e admitimos e assumimos os nossos problemas, aí ele nos liberta. Não é a verdade sobre outra pessoa que te liberta. É a verdade sobre você. Quantos concordam que assumir seus problemas é um desafio? Como nós gostamos de culpar os outros. Pois ele não falará por sua própria autoridade, mas o que ele ouvir, ele falará e declarará a vocês as coisas que hão de vir. Agora veja isso. Ele vai glorificar-me, porque ele ouvirá aquilo que é meu e vai declarar a vocês. Então, o Espírito Santo, a Bíblia Amplificada diz, ele vai transmiti-la a vocês. Mas sabe, um transmissor precisa de um receptor. Estamos transmitindo esse programa agora pela televisão e ele está indo para vários lugares no mundo, em mais de 100 idiomas, mas algumas pessoas não ficam com os receptores ligados. Elas não ficam com os receptores ligados e elas vão perder tudo. E é assim que muitos de nós somos. Deus quer nos dar algo, mas não estamos com nossos receptores ligados. Eu perdi a paciência ontem. Ou eu não orei como eu deveria nesta manhã. Não leio a Bíblia há 3 dias. Como posso pedir a Deus que me ajude agora que estou em apuros? A palavra, sabe, nós usamos muito a palavra conseguir. Você conseguiu sua vitória, conseguiu seu milagre, conseguiu ter o Espírito Santo, conseguiu a salvação. Mas essa não é uma palavra bíblica. Você recebeu o Espírito Santo. Todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, precisamos saber a diferença entre conseguir e receber. E a palavra conseguir significa obter por meio de luta e esforço. Alguém aqui sabe alguma coisa sobre luta e esforço? Mas ouça isso, a palavra receber significa agir como um receptáculo e simplesmente aceitar o que é oferecido. Então é muito mais relaxante do que tentar conseguir. Desde quando nós éramos crianças no mundo, ouvimos a frase, você tem que merecer. Não há bônus sem ônus. Mas esta não é a economia do reino de Deus.
Deus recompensa aqueles que diligentemente o buscam, não aqueles que têm um registro perfeito. Então, eu acredito que Deus vai me recompensar porque eu sou diligente todas as manhãs. Ao passar minhas primeiras horas com Deus, buscando a Ele. Lendo, orando, pensando, estudando e sabe, talvez você não tenha 2 horas, mas você tem 15 minutos. Em vez de sentar no almoço e fofocar, você poderia fazer uma caminhada de 30 minutos e conversar com Deus. Agora sei que ninguém aqui fofoca. Mas, quer saber? Se você quiser encontrar tempo para Deus, você vai encontrar tempo para Deus. Claro, o diabo vai lutar com você pelo tempo com Deus. Ele não quer que você conheça a verdade. Ele não quer que você seja liberto. Pois nós não temos um sumo sacerdote que é incapaz de se identificar com as nossas fraquezas, mas temos um que, em todos os aspectos, foi tentado como nós somos, mas sem pecar. Vamos, então, com confiança, chegar ao trono da graça, para que possamos receber misericórdia e encontrar graça em tempos de necessidade. Ele poderia ter dito, olha, eu sei que patifes vocês são, mas se receberem de mim, vou ajudá-los. Então, a última coisa que eu vou falar, na verdade, restam 2 coisas, mas eu não tenho tempo para falar das 2, então, o ciúme, a inveja e a comparação. Os israelitas, acreditem, tinham ciúmes de Moisés? Eles não gostavam do fato de que ele era o único a receber os chamados e tomar as decisões. Eles disseram, bem, nós somos tão bons quanto você? Você não é o único que consegue ouvir de Deus? E eles sempre se metiam em problemas, sabe? A inveja é um sentimento de descontentamento quando você testemunha a prosperidade de outra pessoa. E Deus diz, sejam abençoados quando os outros são, e tristes quando eles se entristecerem. O meu marido fala que a única maneira de conseguir o que se quer é ficando feliz pelos outros quando eles conseguem o que eles querem. Há muitos exemplos na Bíblia de pessoas que estavam com ciúmes e os problemas em que se meteram. E por último, não menos importante, realmente uma atitude, uma mentalidade errada é, será do meu jeito ou não será de jeito nenhum. Uma atitude rebelde e teimosa não é atraente para Deus. Eu sei que você vai adorar isso. Você não pode ser submisso a Deus e ser rebelde com aqueles que Deus colocou como autoridade sobre você na terra. E, cara, hoje ninguém quer que digamos a eles o que fazer. Não venha me dizer o que fazer. Não gostamos de placas de limite de velocidade, nem cintos de segurança. Não gostamos, sabe? Não gostamos de ver tantas vagas de estacionamento para deficientes físicos, sabe? E podemos encontrar um zilhão de coisas que não gostamos. Vou estacionar onde eu quiser. Bem, você perderá uma bênção. Se eu parar em uma vaga de estacionamento para deficientes não sendo deficiente, isso afeta meu relacionamento com Deus? Sim, é isso que eu estou dizendo. Porque se não obedecemos às leis dos homens, mesmo que não gostamos delas, nós não vamos obedecer a Deus também. Então, quero terminar com esta escritura. Eu não sei sobre você, mas eu realmente gosto do livro de Eclesiastes. Ele é um ótimo livro. Eu gosto especialmente de Eclesiastes 12:13. Agora aqui está um homem que tentou de tudo para ser feliz. E então, em Eclesiastes 12, ele diz, bem, aqui está o fim de tudo. Tudo foi ouvido, eu tentei de tudo, mas tudo... O que posso dizer é, tema a Deus e guarde os seus mandamentos, pois este é o dever de todo homem. Então, basicamente, ele está dizendo, eu tentei tudo que se possa imaginar para ser feliz. Ele teve muitas mulheres, construiu palácios e também piscinas. Ele tinha tudo aquilo que alguém possa desejar. E muitas dessas coisas eram ridículas e nada disso o fez feliz. E ele disse, de tudo que se ouviu, a conclusão é esta. Espero que alguém aqui entenda. Então, aqui está a conclusão. Tema a Deus, não tenha medo de Deus, mas sim um temor reverencial que diz,
Deus é incrível, Ele é poderoso. Eu preciso obedecer a Ele. Tema a Deus, guarde seus mandamentos. E a Amplificada diz: isso é o que faz todo o resto em sua vida ter harmonia. É o ajuste para todos os problemas. Pai, obrigada pela palavra de hoje. Eu oro para que as pessoas tenham ouvido e que elas sejam livres e libertas, para que realmente desfrutem a vida que o Senhor preparou para elas. Em nome de Jesus. Amém. Se você fez algo errado no seu passado e hoje você está arrependido e você já não quer ser assim, então você diz a Deus: sinto muito, eu recebo o seu perdão, eu estou arrependido, eu não quero mais viver assim. Deus, eu quero me afastar disso, ajuda-me. Há um Deus perfeito e aqui estou eu agora nascida de novo e eu tenho esses pequenos ruídos aqui dentro, eu quero mudar, eu estou começando a ser convencida de coisas que eu costumava não ter convicção e então o Espírito Santo está lidando comigo e Ele está me chamando para Ele, me chamando para Ele e vai ser assim, desse jeito a vida toda. Então agora, se eu não tomar cuidado, o que eu começo a fazer é tentar mudar sozinha. E você diz: não é isso que você está nos dizendo para fazer? Não, o que eu estou dizendo para você fazer é ceder. Ceder ao trabalho do Espírito Santo.
Eu não consigo me mudar, mas posso estudar a palavra. Eu não consigo me mudar, mas posso andar com algumas pessoas que podem ser uma boa influência em minha vida. Amém? Eu não consigo mudar a mim mesma, mas eu posso querer mudar e posso orar para que Deus mude-me. Eu posso depender da graça dele, porque é isso que acontece no minuto em que começamos a tentar fazer o que Deus nos disse para fazer sem pedir a ele por ajuda. Então, ele se ofende. Não, você não vai fazer isso sem mim. Vai ser eu ou vai ser você, mas não vai ser nós dois. Então, quando digo para você mudar, por favor, não vá para casa e tente, vá para casa e creia. Amém? Vá para casa e passe mais tempo com Deus, se apegue à videira. Você já viu uma macieira ou algum tipo de árvore frutífera por aí? Não, a fruta sai dos galhos e tudo o que eles fazem é permanecer na videira. Agora, isso não significa que você não vai fazer nenhum esforço, mas não é um esforço carnal, é um esforço no poder do Espírito Santo. E a cada passo do caminho eu vou dizer, Deus, eu preciso de você. Então, nós sabemos que é Deus quem leva o crédito. 1 Pedro 5,10 diz, depois de sofrer um pouco, Deus de toda graça vai completá-lo e fará de você o que você deveria ser. Bem, por que eu tenho que sofrer primeiro por um tempo? Por que tem que ser assim? É isso que eu sinto que Deus me mostra nesta escritura. Quando nós pedimos a Deus para nos libertar de algo, mesmo que seja a vontade dele, e esse desejo de mudar veio dele, eu estou orando pela vontade dele, por que não acontece imediatamente? Porque às vezes Deus quer nos dar um período de tempo para sofrer, essa é a palavra que a Bíblia usa. Então, quando nós mudamos, nós sabemos 100% que foi Deus. Amém? E aqui está a boa notícia, o que ainda precisar ser feito quando Cristo vier. A Bíblia nos diz que quando Ele vier, nós seremos transformados num piscar de olhos. Então, o que restar para ser feito será mudado naquele instante. E nós nos tornaremos como Ele. Agora, siga o Espírito Santo, Ele nos guia a toda a verdade. Ele nos ensina a ser quem somos. Então, deixe-me dizer quem você é. Você é santo, justo, ungido, completamente perdoado, poderoso filho ou filha do Deus Altíssimo, o mais magnífico de todos. Isto é quem você é. Agora... aleluia! E como isso é diferente de quando eu costumava me levantar antes mesmo de eu sair da cama, o diabo já estava me acusando de todos os erros que eu havia cometido o dia anterior e me ameaçando de que certamente eu faria aquilo de novo hoje. E aí você se levanta. A vida é tão difícil. Oh Deus, o que há de errado comigo? Eu já não consigo mais viver assim. E então, se viesse alguém como Dave e tentasse, me corrigir sobre algo, eu dizia, isso mesmo, é tudo eu. E tudo é culpa minha, eu sou a pior pessoa de todo o universo. Alguém se identifica com isso? É por isso que você está rindo? Mas hoje me levanto de manhã e eu digo, eu sou filha de Deus, Ele me ama. Ele me justificou com Ele, não há condenação para aqueles que estão em Cristo. Eu vou ter um ótimo dia. Satanás é o acusador dos irmãos. Ele nos alimenta com um constante fluxo de mentiras sobre nossos defeitos, nossos erros, fraquezas e pecados. E nós temos que resistir a ele e não ajudá-lo concordando com ele. Toda vez que concordamos com o diabo, estamos ajudando a ele. E quando concordamos com Deus, resistimos ao diabo. É questão de aprender o que está escrito aqui e acreditar nisso, não agindo por sua conta. Então o negócio é, se você fez algo errado no seu passado e hoje você está arrependido e você não quer mais ser assim, então você
diz a Deus: sinto muito, eu recebo o seu perdão e eu estou arrependido, não quero mais ser assim. Deus, eu quero me afastar disso. Ajuda-me, ajuda-me. Às vezes digo a Deus: me amarre no altar e não me deixe ir até que você consiga as coisas do seu jeito. Ok? Então, você tem uma escolha agora, de ir para casa e aplicar o que eu estou dizendo aqui hoje. E quando o acusador dos irmãos vier te visitar e você começar a... Porque ele vai dizer: isso não te fez bem ir nesse seminário. Você só está perdendo o seu tempo. Você está na igreja há 20 anos e ainda é a pessoa mais burra do quarteirão. Você nem age como se fosse salvo. Então talvez você fique mal e perca a paciência com sua família logo depois de voltar para casa, e aí eles vão te dizer: com certeza o seminário te fez muito bem, sabe? E a menos que você saiba quem é em Cristo, você vai tentar rastejar para fora daquilo. Amém? E é aí que você precisa tomar posse e dizer: quer saber, vocês estão certos, não estou agindo bem, sinto muito, a culpa é minha, eu assumo. Isso é encarar a verdade que eu disse ontem. Veja, você não fica na defensiva, você não faz nada aqui. Ou, se você tivesse limpado esta casa como eu mandei, eu não teria entrado aqui e ficado brava. Vamos, alguns de vocês já planejaram o seu fracasso. Você já está pensando: se eu chegar em casa e aquela casa estiver uma bagunça, e se eles não tiverem feito o que eu mandei, cara, eu vou ficar brava. Você precisa planejar ser doce. Vamos lá. Bem, pessoal, tudo bem? Vocês estão certos. Eu sinto muito. Aprendi muito neste fim de semana e vocês vão ver mudanças em mim, mas peço que sejam pacientes comigo enquanto estou crescendo. As pessoas te respeitam quando você age assim. Elas te respeitam. Não há nada que eu despreze mais do que tentar lidar com alguém que toda vez que você tenta dizer qualquer coisa sobre o erro que elas cometeram, que elas precisam mudar, elas ficam na defensiva. É tão incrível ouvir alguém dizer: quer saber? Você está certo? Me perdoe. Ore por mim, vou fazer melhor da próxima vez. Agora, Paulo era um perseguidor dos cristãos? É muito interessante para mim as pessoas que Deus escolhe. Como Paulo poderia ter superado o sentir-se culpado? Alguém mencionou nesta manhã: é possível que ele estivesse pregando para os filhos de pessoas as quais ele ajudou a planejar o assassinato? Tente superar isso. Vejamos o capítulo 3 de Filipenses. Estamos muito familiarizados com os versos 11 até o 14. Que, se possível, eu possa alcançar essa ressurreição espiritual e moral que me tira dos mortos, mesmo estando nesse corpo. Não que eu já tenha conseguido isso ou que seja perfeito, mas eu prossigo para alcançar, pois para isso eu fui alcançado pelo próprio Cristo Jesus. Versículo 13. Eu não considero que já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, que é a minha única aspiração, me esquecendo do que ficou para trás, prossigo para as coisas que estão adiante. Então Paulo diz que havia uma pressão, e prosseguir significa literalmente prosseguir contra a pressão. Quando a mulher do fluxo de sangue era pressionada pela multidão, havia uma pressão tentando impedi-la de chegar a Jesus. Mas então ela tinha esta sagrada determinação: ninguém vai me impedir de chegar até Jesus. E é desta forma que nós precisamos agir. E então, quando o diabo vier novamente com a culpa, você diz: eu já fui perdoada por isso, Deus já me perdoou, ele já se esqueceu. Você tem que ser capaz de dizer: isto é uma mentira de Satanás. E agora ouça-me, porque isso é muito importante para você ir para casa e se sair melhor.
Só porque eu me sinto culpada, isso não significa que eu sou culpada. Eu vou acreditar nos meus sentimentos ou vou acreditar na palavra de Deus? Sabe, eu descobri que eu posso ser confiante quando eu não me sinto confiante. Você não sabe, mas ontem à noite, quando eu cheguei aqui, eu não me sentia tão confiante como eu estou me sentindo hoje. Mas eu ainda consegui ficar confiante, porque eu sei quem eu sou em Cristo, e eu sei que Ele está sempre comigo, e então, às vezes eu me sinto mais ungida que outras, mas acredito que sempre sou ungida, fui chamada para fazer o que estou fazendo. Eu te pergunto novamente, nós vamos servir e nos curvar aos nossos sentimentos e deixá-los nos governar? Se fizermos isso, Satanás vai ter seu auge conosco. Ao ir para casa e se sentir culpado, é quando você abre a boca e diz em voz alta: ok, eu me sinto culpado, mas eu não sou, porque eu já falei com Deus sobre isso e eu fui perdoado, completamente e totalmente perdoado. Você não vai roubar minha paz, diabo, você é um mentiroso, você é o acusador dos irmãos, mas eu te venci pelo sangue do Cordeiro e pelo testemunho da palavra de Deus. Retruque o diabo com a palavra. Eu nunca fiz um seminário completo sem que em algum ponto eu não fale sobre o confessar a palavra de Deus em voz alta. Isso é o quanto eu acredito no poder de fazer isso. Chamar à existência as coisas que não existem. Não importa como eu me sinto, isso é o que eu sei. Amém? Posso não me sentir perdoada, mas eu sei que fui perdoada. Eu posso não me sentir amada, mas eu sei que sou amada. E ninguém pode lutar por você. Isto se chama combater o bom combate da fé. Posso te ensinar, posso te dar as escrituras, mas honestamente, se isso for um problema em sua vida, eu não vou dizer que eu posso balançar uma varinha de oração sobre você hoje e te mandar para casa e você nunca mais ter que lutar contra esta culpa de novo. Eventualmente, você pode chegar ao ponto onde isso não será problema na sua vida. Mas deixe-me dizer algo, nós não podemos fugir de Golias e derrotá-lo. Davi não fugiu de Golias, a Bíblia diz que ele correu rapidamente para a linha de batalha. Davi foi ungido para ser rei 20 anos antes dele usar a coroa. E uma das coisas que ele teve que aprender nesse tempo foi se tornar um assassino de gigantes. E se você quiser usar a coroa da plenitude do que Deus tem para você, e eu quero usar a coroa da plenitude do que Deus tem para mim, então eu não posso ter medo do diabo, eu tenho que aprender a enfrentá-lo, eu preciso conhecer a palavra, e quando o inimigo mentir para mim, eu preciso abrir a boca e dizer, não importa como eu me sinto, não importa como tudo parece, isto é o que eu sei. Eu estou animada, mas antes de Paulo dizer, uma coisa eu faço e a minha única aspiração, me esquecendo do que ficou para trás. Tem algumas outras coisas que ele diz que permitiram que ele chegasse ao ponto em que ele pôde dizer, eu não vivo com culpa e condenação. Não estou onde eu preciso estar, mas eu não estou preocupado. Isso não é incrível? Eu ainda não estou onde preciso estar, mas não me sinto condenada porque conheço meu coração e sei que a essa altura, no ano que vem, estarei melhor do que agora. Eu ainda não terei chegado, mas observe, quando eu voltar no próximo ano, estarei melhor do que hoje. E vocês também estarão. Mas se você ler isso no contexto, ele começa no verso 9, no capítulo 3, e diz o verso 9, sim, verso 9 do capítulo 3 diz, para que eu possa ser encontrado e conhecido como estando nele, não tendo qualquer justiça em mim, mas apenas aquela justiça que ele dá e procede dele. Então ele começa dizendo, eu tenho que saber que eu fui justificado com Deus. E não é a minha justiça, não é a minha habilidade de me comportar direito, mas eu tenho a sua justiça. Agora estamos a caminho de derrotar a culpa, mas antes de chegar lá, você tem que saber que foi justificado com Deus. Você tem que saber quem você é antes das suas ações mudarem. O seu quem vem antes do seu agir. E a religião nos diz que se você fizer isso, então será aceitável.
Mas a Bíblia diz que você é aceitável para Deus através de Jesus. Agora você pode ir e gradualmente aprender a fazer a coisa certa. Estão aí? Isso quer dizer que alguém que nasceu de novo ontem à noite, esta é uma pessoa tão justa quanto eu, depois de 40 anos pregando a palavra de Deus. E você acha que o diabo vai deixar você crer nisso? Agora, seu comportamento talvez não seja tão bom quanto o meu. E o meu talvez não seja tão bom quanto de outra pessoa aqui, que talvez tenha sido salva há 50 anos, eu não sei. Mas a boa notícia é que nós não somos aceitáveis para Deus com base no que fazemos, somos aceitáveis para Deus primeiro, e se nós entendermos o que Ele fez por nós, se conseguirmos ver a beleza da graça de Deus e o que Ele fez nas nossas vidas, se conseguirmos entender o quanto Ele nos ama, ficaremos tão animados que nós não iremos querer fazer nada além de buscar a Deus e buscar a vontade dEle e buscar sua santidade e sua justiça e passar o resto de nossas vidas tentando glorificá-lo, sendo tudo o que Ele quer que sejamos. Vamos lá. E conseguir amar a Deus adequadamente, se estivermos fazendo isso para receber algo? Como você pode receber o que você já tem? Tudo dele já pertence a você. Tudo aquilo que Deus tem é seu. Amém? Todas as coisas. Tudo. Eu não tinha dinheiro quando me casei com o Dave, mas quando me casei, ele tinha um pouco de dinheiro, então de repente eu tinha dinheiro. Quando me casei com o Dave, não tinha um carro, mas ele tinha um carro, um bom carro. Então, de repente, eu tinha um carro. Mas quer saber? Agora eu podia assinar o nome dele. Depois que nos casamos. E agora eu tinha a mesma autoridade que ele tinha com o seu nome. Mas quer saber? Eu não tinha nada disso quando estávamos namorando. Você está namorando Jesus nos domingos de manhã? Ou vocês estão casados? Você já disse o na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, até que a morte nos separe? Eu estou dentro, Jesus, eu estou dentro. E eu não vou recuar. Eu sei que você me ama, sei o que você fez por mim. Você perdoou os meus pecados, morreu por mim. Você pagou o preço pelos meus pecados. Você me permitiu participar do seu Espírito Santo. Você vive dentro de mim. Eu não tenho certeza de onde preciso estar, mas graças a Deus não estou onde estava. Mas eu estou bem e estou a caminho. E não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E você diz bem a parte que diz o que anda no Espírito e não pela carne, porque isso está lá. Em Romanos 8:1, não há condenação para aqueles que andam no Espírito e não na carne. E na hora pensamos, bem, esse é o meu problema, sabe? Mas o que isso realmente quer dizer é que quando você comete erros, você pode seguir o Espírito Santo para resolvê-los, ou você pode seguir a carne para resolvê-los. Então, se eu seguir o Espírito, ele me mostra a verdade de que estou perdoado e que não há nenhuma condenação. Que eu posso esquecer aquilo e seguir em frente, mas se eu seguir na carne, ficarei pensando que cometi um erro que tenho que pagar. E assim a maneira como eu pago é me sentindo mal comigo mesma. Você me ouviu contar essa história, mas ela foi um abrir de olhos para mim. Há muitos, muitos anos atrás, eu me lembro disso, eu posso ver como se estivesse acontecendo hoje. Eu me sentia culpada por algo, não me lembro o quê, porque me sentia culpada o tempo todo. A minha culpa era como um fardo, um pequeno saco pesado que eu carregava para todos os lados. Eu acho que isso até faz você andar um pouco assim, sabe? Diferente. Então eu me lembro que estava indo numa loja no shopping e eu estacionei na parte de trás do estacionamento. Não que eu não quisesse que batesse no meu carro, ele já tinha 20 anos, sabe?
Eu não sei o que acontecia comigo, eu acho que eu só queria meio que caminhar lamentavelmente pelo estacionamento e só ter um pouco mais de tempo para me sentir mal sobre mim mesma antes que eu entrasse na loja. Amém? E Deus começou a lidar comigo e foi isso que entrou no meu espírito. Como você planeja superar esse erro que você cometeu? E eu sabia a resposta. Bem, eu vou apenas aceitar o sacrifício que você fez por mim quando você morreu no Calvário, Jesus. E eu ouvi isso. Ah, quanto você planeja fazê-lo? E foi como se eu soubesse que havia esse sistema que eu havia construído, que a quantidade de culpa que eu sentia era determinado pelo tamanho do que eu achava que era pecado. Os meus pecados eram pequenos, médios e grandes. Nos grandes eu ficava 1 ou 2 semanas com culpa. Pecados médios, 1 semana ou mais. Pequenos, talvez alguns dias, e assim. Eu ficava achando que estava sendo honesta com Deus por alguns dias. E então ele me falou, bem, se esse sacrifício vai ser bom daqui a 3 dias, por que não pode ser bom agora mesmo? O quê? Hã? Então ele me ajudou, isso foi o que me mostrou. Ele disse, ok, você me faria um favor? Você poderia apenas seguir em frente e receber o meu perdão agora mesmo? Porque, francamente, eu preciso de você, eu tenho muito o que fazer, eu estou dependendo de você e você não me serve nesta condição. Satanás é chamado de o acusador dos irmãos. E ele adora nos acusar e tentar nos fazer sentir culpados. Mas eu quero te encorajar a saber quem você é em Cristo e a entender que foi perdoado. E a pedir ajuda a Deus.